Boa noite, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs de fé. Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor para todos. Shalom. Que todos sejam muito bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite para estudarmos a palavra de Deus junto e aprendermos junto, que o Espírito Santo abre a nossa mente para que possamos refletir na palavra de Deus e entender a palavra de Deus e fixar o Evangelho do Senhor no nosso coração, para que possamos ser livres de todos os males dessa vida. Um abraço para Juiz de Fora, Minas Gerais, um abraço para todos os pastores aqui em Minas Gerais, todas as congregações, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, tá? Um abraço imenso para vocês da Igreja Ministério Transformador, da página da Igreja Ministério Transformador e de todos os grupos da Igreja Ministério Transformador. Bem, nós não pudemos fazer segunda-feira a live lá no culto de aconselhamento para casais por motivos de problemas técnicos, né, aqui da internet, mas eu tenho certeza que foi solucionado o problema e semana que vem nós voltaremos na segunda-feira com aconselhamento para casais com o mesmo tema, matrimônio, tá, meus irmãos? Bem, meus irmãos e minhas irmãs, o tema de hoje é o culto de libertação em casa e o tema de hoje é Deus destrói os inimigos. Deus destrói os inimigos. Bem, meus irmãos, é um tema forte, é um tema fortíssimo, porque hoje, você, pela palavra do Senhor, você vai vencer, Deus vai vencer os seus inimigos e você vai crer e ter fé e se livrar dos seus inimigos espirituais e terrenos. Bem, meus irmãos, antes de nós começarmos, eu vou deixar uma pergunta no ar para a semana que vem. Na palavra de Deus diz assim, que se Deus nos coloca sobre o pouco para sermos fiéis, para que Ele possa nos colocar no muito. Bem, meus irmãos, eu quero que vocês fiquem pensando até a semana que vem nessa palavra, nessa pergunta que foi feita hoje. Certo? Porque nós vamos entender semana que vem o que significa, o que é colocar. Hoje, Deus colocar nós no pouco, para depois colocar nós no muito. Vocês vão se surpreender, certo? Com esse estudo da semana que vem. Se surpreender. Fica aí, pensa, o que será que Deus quis dizer isso para mim e para você? Semana que vem. Não falte, não perca, porque semana que vem também vai ser uma revelação para mim e para você na palavra de Deus. Como hoje também nós vamos ter a revelação para mim e para você na nossa vida. Tá? Um abraço para o pastor Marcos, lá da Bahia, tá? Que é um grande amigo nosso, um grande parceiro nosso. Um abraço para ele, um abraço para todos os capelães e capelãs, juízes e juízas eclesiásticas de paz da Unicard, de qual nós fazemos parte. Né? Um abraço para o pastor Heleno Oliveira, aqui em Juiz de Fora, né? E um abraço carinhoso para todos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aonde nós temos muitos amigos e aonde tem os filhinhos de Deus também, como todas as congregações, e aqueles que também não são do aprisco de Cristo, são de outras tribos, né? Também tem os filhos de Deus. Um abraço para todos e sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos começar aqui com um louvor, né, que foi escrito para a Igreja de Jesus, do Ministério Transformador pelo Espírito Santo, Estou Aflito. E esses versos dizem assim, Ó Senhor, estou tão aflito, e hoje estou clamando a Ti, do meu quarto, pedindo a sua ajuda, ó Senhor. Me ajuda, ó Senhor, estou aflito. Me ajuda, ó Senhor,
estou clamando, porque estou aflito, Senhor. Sei que não mereço o seu perdão, a sua misericórdia, o meu Senhor, mas eu preciso do Senhor. Sei que não mereço o seu perdão, a sua misericórdia, ó meu Senhor, mas eu preciso do Senhor. Me ajuda, ó Senhor, estou aflito. Me ajuda, ó Senhor, estou clamando. Porque estou aflito, porque estou tão só, e somente o Senhor pode me ajudar, e somente o Senhor pode me ajudar na minha solidão. Me ajuda, ó Senhor, estou aflito. Me ajuda, ó Senhor, estou clamando, porque estou aflito. Perdoa-me, porque não ouvi a sua voz. Quanto ao Senhor falou, não me abandones. Perdoa-me, 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 porque não ouvi sua voz. Quando o Senhor falou, não me abandone, porque o mundo vai lhe fazer chorar, porque o mundo vai nos fazer chorar, porque o mundo vai nos fazer chorar. Me ajuda, ó Senhor, estou aflito. Me ajuda, ó Senhor, estou clamando, porque estou aflito. E eu não escutei e fiz o que o meu coração, me disse, ó Senhor, ó Senhor. Me aceita novamente, porque preciso do Senhor, ó meu Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesse momento agradecendo ao Senhor o dia de luta que se passou, porque nós vencemos o obstáculo, porque o Senhor esteve conosco em todos os nossos caminhos. E nós agradecemos, meu Pai, a noite que está começando e que o Senhor nos guarde e nos proteja de todos os males e que o Senhor nos dê livramento, libertação, meu Pai, porque somente o Senhor é que pode nos libertar de todos os mal. É essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos, como eu disse, o tema de hoje é Deus destrói os inimigos. Bem, eu não sei, meus irmãos, o tamanho do inimigo que você está enfrentando na vida. Porque todos os dias nós temos enfrentado inimigos após inimigos, mas não estamos sozinhos nessa luta. O povo de Deus sempre teve, né, um herói para libertá-los e nos libertar da opressão do inimigo, seja ele espiritual ou seja ele terreno, mas tudo é influência espiritual de Lúcifer para destruir o povo de Deus das épocas passadas, presente e futuro. Bem, meus irmãos, eu sei que não é fácil a luta que nós enfrentamos todos os dias na nossa vida. Eu sei que todos os dias nós vamos para uma
batalha espiritual grande em todos os nossos caminhos. Mas nós vamos ver aqui na palavra de Deus que Deus destruiu todos os inimigos do povo dele. Bem, meus irmãos, e nós sabemos que aqui nós temos 35.000 promessas dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Pega a sua Bíblia de papel, a sua Bíblia de celular, o tablet, computador, pega um caderno, marque o capítulo, escreve os versículos para você conferir o que está sendo aqui revelado na palavra de Deus para mim e para você. E nós já vamos começar aqui em Gênesis, com uma promessa poderosíssima, mas muito poderosíssima para a minha vida e para a sua vida. A promessa de Deus aqui era para Abraão e para todo o povo, não só o povo de Israel, mas para todo o povo de Deus em todas as épocas. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é uma promessa para Abraão, mas é uma promessa para todas as famílias da terra, através de Abraão. E não interessa o tamanho do inimigo que se levanta contra você, contra a sua família, não importa se seja parente, não importa se seja lá fora da tua família. Não importa. Deus vai abençoar aquele que te abençoou e abençoou a sua família. Mas aquele que amaldiçoou a sua família, ele vai destruir. E destruir na palavra de Deus, perecer na palavra de Deus, é morte. É a morte. Perecer é morte na palavra de Deus. Então, meu irmão, não se preocupe. Não levanta um dedo para você se vingar daquele que falou mal de você, que falou mal da tua família, que fez fofoca de você, que levantou falso testemunho de você, que te acusa lá do passado na sua vida, o que você foi ou deixou de ser, não importa isso para Deus. Deus levantou você, a sua família, porque você se humilhou, porque você pediu perdão pelos seus pecados, e esses pecados foram apagados, e não tem ninguém neste mundo que tire ele de onde Deus colocou, que foi no fundo do oceano, assim diz a palavra dele, no lugar mais escuro do oceano. E na palavra diz de Deus, quem está em Cristo, não há condenação, a não ser que você saia de Cristo. Então não se preocupe com o tamanho do inimigo que se levantou contra você. Não se preocupa, porque ele é o seu escudo, o seu broquel, assim diz a palavra do Senhor. E ele vai amaldiçoar aquele que te amaldiçoou. Ele vai fazer perecer aquele que levantou e jogou pedra em você, e se não se retratar, não se converter, já está condenado à morte eterna. A morte eterna. Bem, meus irmãos, e a gente vamos um pouquinho mais aqui para frente, em Jeremias. Vamos dar um pulinho aqui. Em Jeremias.
Jeremias, no capítulo 5 de Jeremias, capítulo 5, aqui de Jeremias, e no versículo 7, diz assim: como vento, isso te perdoaria. Tens filhos e me deixam a mim, e juram pelos que não são deuses, depois de os eu ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Aqueles que se ajuntaram contra o Deus poderoso que criou todas as coisas nessa terra e se ajuntaram para adorarem deuses falsos, imagens que não falam, que não pode ouvir, que não pode andar, que não pode falar, para ir contra a palavra de Deus, serão destruídos no lago de fogo. Assim diz a palavra de Deus em Apocalipse. Em Apocalipse. É só você ir lá e ler Apocalipse, do versículo 1, do capítulo 1 ao capítulo 22. Que lá não entrarão feiticeiros, bebedices, brurudices, aqueles que criam contento, aqueles que jogam pedra, aqueles que atiram pedra no povo de Deus, está atirando no próprio Deus, e ele vai fazer com que essas pessoas terão a segunda morte definitiva e eterna, porque isso que guarda, Deus guarda para os inimigos dele. Os inimigos dele e os inimigos do povo dele. Do povo dele. E nós vamos aqui em Mateus, no capítulo 7, aonde todos nós conhecemos esse texto, aonde diz assim, continuação do Sermão da Montanha, o hábito de julgar os outros. Jesus aqui falando para a multidão diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgastes, sereis julgados. E com a medida com que tivertes medido, vós hão medir a vós. Aqui Deus estava falando para os hipócritas. Para os hipócritas. Veja bem, hipócritas. Tira primeiro a trava dos teus olhos, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Aqui Deus está falando para aqueles que fazem fofoca atrás das suas costas, aqueles que querem puxar o seu tapete, aqueles que não aguentam você desce quadrado, e cavam uma cova imensa no caminho para você cair, mas quem cai dentro dessa cova é eles. E eles dali vão ter que olhar para cima com um binóculo bem grande, uma luneta bem grande, e ver Deus exaltando você e a sua família. Porque quando a gente põe a mão no arado, a gente não olha para trás, a gente olha para frente. E o simbolismo do arado aqui, na palavra de Deus, é Jesus, que vamos para frente com ele e não para trás. Porque quem é batizado, quem está em Cristo, não pode ir para trás, só pode ir para frente. E ele é a nossa vitória, porque ele morreu na cruz por mim e por você. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim é a palavra dele para mim, para você. Assim é esta promessa das 35 mil que existe dentro da palavra do Senhor. Dentro da palavra do Senhor. Não importa se é filho, se é esposa, se é marido, que fique contra você, não importa se é mãe, se é pai, se é tio, não importa o que for. Serão destruídos pela
glória de Deus, serão jogados no largo de fora, porque levantaram contra você o falso testemunho, fizeram a fofoca atrás de você para te destruir, te invejaram a sua família. E Deus está de olho, porque o olheiro está de olho. Aqueles que jogam pedra em você, aqueles que já aparelharam o arco para poder te atirar, Deus já está com o escudo na frente. Deus já está com o escudo na frente para te defender. E essa flecha vai voltar para aqueles que te lançaram essa flecha, para te derrubar, para acabar com a sua vida, para acabar com a sua família. E hoje cai por terra todos os meus e os seus inimigos da tua família. Não importa quem seja, Deus vai destruí-los. E a gente indo agora, voltando um pouquinho lá em Êxodo, no capítulo 14. Êxodo, no capítulo 14, Deus faz assim. Olha só o que Deus faz. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Deus, ele anuncia a ruína dos egípcios. Deus anuncia a ruína dos egípcios como? Como? Olha só, o versículo, aqui esse capítulo fala que o faraó, não queria deixar o povo sair. Então nós vamos ver que o versículo 7 diz assim: e tomou 600 carros, escolhendo todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguissem os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. O povo de Israel saíram com o quê? Com alta mão. Essa alta mão era de Deus, pois essa alta mão está sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre os meus caminhos, sobre os teus caminhos. É a promessa dele para mim e para você. E no versículo 10 diz: e aproximando o Faraó e os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isso, fazendo ao sair do Egito. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E o versículo 14 diz: e o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha só o que Moisés disse para eles: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não queira voltar para o Egito, para a mão do inimigo que te um dia usou como marionete. Porque fica quieto, não fala nada, não levanta um dedo, e Deus pelejará por você contra os teus inimigos e está te livrando agora, neste momento aí aonde você está te dando libertação aí, porque você está crendo agora, você está crendo na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Tem homens e mulheres chorando agora porque estão oprimidos, mas estão recebendo o livramento agora
de Deus nas suas vidas e na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, nas suas finanças, no seu casamento. Você está largando aquele inimigo que te colocou o álcool, que te colocou a droga, que te colocou o cigarro, que te colocou o adultério, que te colocou tudo isso. Tudo isso você está vencendo agora pela força e pela palavra de Deus na sua vida. Não é do homem, é de Deus na sua vida, que estamos agora contemplando agora aqui, eu e você. E diz assim, e aí vendo que os inimigos estavam se aproximando, e diz, e então disse ao Senhor a Moisés, por que clamais a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Se Deus não abrir o mar para você fugir dos seus inimigos, ele vai fazer você andar por cima das águas, do outro lado. E do outro lado você vai ver o que aconteceu com os egípcios, e os inimigos teus e meus também acontecerá a mesma coisa. Diz assim, e o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles também a coluna de nuvens, e retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles e para estes. Clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. E o versículo 22 diz, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Esquerda. E aí o versículo 27 em diante diz assim, os egípcios pereceram no mar. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou, e a sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todos os exércitos de Faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, e sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Assim será comigo, com você, com a minha casa, com a minha família, nos meus caminhos, nos caminhos da minha família, da tua família. Aqueles que te perseguem serão afogados no mar, serão afogados no largo de fogo, perecerão e pagarão pelo que fizeram a você, que fizeram à minha família, que fizeram a perseguição, a opressão. Não se esqueça disso. Ele salvou e vai salvar sempre o seu povo. O seu povo. Creia nisso, crente. Creia nisso, cristão. Creia. E aqui, em Êxodo, ainda no capítulo de Êxodo, no versículo 17 e no versículo do 8 ao 16, diz assim, Amaleque peleja contra os israelitas. E então veio Amaleque e pelejou contra os israelitas em Refidim. Porque isso disse Moisés a Josué, escolha-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o gume do alteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. É a segunda vez que Moisés levantava aquela vara contra o inimigo. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao gume do alteiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela.
e Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um do lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim José disse a Amaleque e ao seu povo, ao fio da espada. E então disse ao Senhor, a Moisés, escreva isto para a memória num livro e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, e quando chamou o Senhor e a minha bandeira, e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então não se preocupe que se você fez como Moisés, né, levantou a bandeira que é Jesus na sua vida, haverá peleja dele para mim e para você todos os dias na nossa vida contra os nossos inimigos, e todos os nossos inimigos serão abatidos pelo próprio Jesus, pelo seu exército que levanta, sai do seu trono e vem pelejar pelos seus aqui na terra, pelo seu povo aqui na terra, contra aqueles que foram contra você, contra a tua família, porque não aguenta ver você e a sua família ser exaltado pelo próprio Jesus, que era uma família decaída, uma família disfuncional, uma família decadente. A sua vida era de bebedeira, de droga, prostituição. A sua vida era nas drogas, a sua vida era roubar, era matar, e você hoje é diferente, a sua família hoje é diferente, porque você se entregou a Cristo Jesus, e Cristo Jesus levantou e exaltou aqueles que são humilhados, aqueles que são caídos. Por isso ele veio ao mundo para trazer a palavra dele, para livrarmos aqueles que são pobres de espírito, porque quando nós estamos nessa situação, nós somos pobres de espírito, mas quando ele vem com o seu poder e coloca a sua mão, e coloca o seu poder sobre nós, o seu espírito sobre nós, nós deixamos de ser pobres espiritualmente, nós vemos com clareza e pensamos como Cristo pensa, através da sua palavra. Então, meus irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Creia, tenha fé, e a salvação está chegando agora aí. A salvação está chegando agora aí pela revelação da palavra para mim, para você, do que Deus é capaz, o Deus do impossível, na minha vida e na sua vida e na vida de cada um da sua casa. Creia, faça como Jó, creia, creia, creia e lute. Mesmo que você esteja se corroendo por dentro, desde que você esteja destruído por dentro, faça como Jó. Faça como Jó, seja forte, seja fiel. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, neste momento, crendo nessa palavra, que essa revelação das promessas para você, para todos nós, na palavra de Deus. E a gente indo agora aqui, olha só, Isaías. Nós vamos em Isaías aqui, ó. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Olha aqui, outro inimigo de Deus, que Deus destruiu. Outro inimigo de Deus. A perdição da ruína da Síria. Da Síria. E disse assim aqui, ó. Do capítulo 5, diz assim, capítulo 10, versículo 5 diz: ai da Ásia, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviei contra eles uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor eu lhe darei ordem para que lhe roubem as presas, ele tome os despojos e o põe para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine antes no seu coração, entenda, destruir e desarraigar na poucas nações, porque diz, não são os meus príncipes todos eles reis. Aqui que nós falamos semana passada, nesse versículo, que
o rei da Pérsia, né, da Síria, né, ele não tinha oficiais, mas reis. E ele se achava soberano ao rei todo-poderoso Deus. E por isso eles foram destruídos, porque se tornaram inimigo do Senhor. E aí diz aqui, olha, no versículo 12 diz: porque isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o furor do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Versículo 23 diz: porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Versículo 24, Isaías 10. Pelo que assim disse o Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habites em Sião. A Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão a maneiras dos egípcios. Versículo 25 do mesmo capítulo diz: porque daqui o bem pouco se cumpre a minha indignação e a minha ira para os consumir. Versículo 26 do mesmo capítulo de Isaías 10 diz: porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e com a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu aos egípcios, e acenderá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Irmão e irmã, não tem inimigo que segure a mão de Deus quando ele levanta do seu trono e peleja contra os nossos inimigos, seja ele espiritual ou seja ele terreno. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, coitado desses inimigos que te oprime e não olha para o alto. E não olha para o alto. A mão de Deus está sobre eles. O furor de Deus está sobre eles neste momento. E tudo que eles lançam contra você será 100 vezes para eles. E o lago de fogo, se eles não se converterem, se eles não pedir perdão a você e a sua família, né, o próprio Deus, condenado eles estão a perecer no lago de fogo, na segunda morte, e eternamente, e nunca mais vão existir. E muitos desses inimigos, que um dia, que agora estão aí, a vida deles espiritual é um lixo. A vida deles espirituais é um lixo. Porque servem a outros deuses. A cova que eles cavaram para nós, eles estão nelas. Eles estão nelas. Então você não precisa levantar um dedo, porque diz a palavra de Deus que a vingança cabe ao Senhor. Quieto. Calado, irmão. Calado, irmão. E Deus cuidará de todos eles. É essa promessa para mim e para você. Lembre-se lá de Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Eu abençoarei aquele que nos abençoar. Ele abençoará. Mas aqueles que nos amaldiçoam, ele amaldiçoará. Mateus 7, do 4, do 1 ao 5. Não julgueis para não ser julgado. Não medis para não ser medido. E olha, Deus cumpre a sua promessa. Tenha fé, irmão. Tenha fé, irmão. E ele já está agindo na sua vida e agora, neste momento, e você já está sentindo a presença dele aí na sua vida. Amanhã será um novo dia.
O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando aqui com o programa Tá Na Hora. E sexta-feira nós estaremos aqui às 18 horas com adoração. Com adoração. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos terminar também aqui, né, com o louvor do programa, né, Tá Na Hora, que foi feito justamente para esse programa. E os versos dizem assim: em tempo de decisão, levanta a voz em adoração. Deixe para trás toda a solidão. O amor de Deus é a nossa canção. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar. Com os corações em unidade, vamos juntos exaltar o Senhor. O sol já raiou, a luz chegou, e em cada passo ele me amou. Promessas feitas, janelas abertas, é tempo de fé, a vida é certa. O sol já raiou, a luz chegou, e em cada passo ele me amou. Promessas feitas, janelas abertas, é tempo de fé, a vida é certa. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar. Com os corações em unidade, vamos juntos exaltar o Senhor. De joelho ou em pé, te adoramos, Senhor. E em cada verso e melodia, é para ti, Senhor, o nosso louvor. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar. Com os corações em unidade, vamos juntos exaltar o Senhor. Tá na hora, vem, Senhor, em nosso meio. Pai, é o seu amor. Deixe o Espírito nos transformar, pois é nele que vamos descansar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento agora, meu Pai, o Senhor está entrando com providências em nossas vidas para nos dar livramento, para nos libertar da fúria do opressor, meu Pai, do inimigo feroz, meu Pai. Pois o Senhor agora está dando livramento nesta casa, para este homem, para esta mulher, para este casal, para este jovem. Meu Pai, seja onde ele estiver agora, o poder do Senhor está entrando, meu Pai. A glória do Senhor está entrando e tudo aquilo que foi lançado, meu Pai, de ruim, de mal, meu Pai, para aquela família, para aquela casa, para aquele servo do Senhor, está caindo por terra agora, meu Pai. Não há arma forjada. Ah, meu Pai, está desatando os nós agora, está quebrando corrente, partindo arco, partindo flecha. Ah, meu Pai, aquela oração contrária caiu por terra, aquele feitiço caiu por terra. Ah, meu Pai, aquela inveja caiu por terra, aquela fofoca caiu por terra. Ah, meu Senhor Jesus, porque o Senhor entrou com providência agora nas nossas vidas, meu Pai. E só o Senhor é o nosso escudo e bloqueio, porque o Senhor é por nós e quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E tudo posso naquele que nos fortalece, que é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor nos coloca no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, nos livrando do laço do passarinheiro. E é esta oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Bem, meus irmãos, muito obrigado a todos. Vamos ficando por aqui. Sexta-feira, às 18 horas, adoração. Fiquem em paz. Reflita na palavra e não se esqueça. Deus é contigo. Não temas. Boa noite e até sexta-feira.